que Deus está deixando eu passar por essa luta? Não existe justiça nesse mundo. Porque existem o mal e o sofrimento humano. O caminho que você escolher, você vai viver todas as tristezas daquele caminho. Aí você vai ter a impressão que se tivesse escolhido outro caminho, não viveria essas tristezas. Claro que não, viveria outras tristezas. Você já se perguntou por que o sofrimento existe? Por que Deus permite que você sofra? Imagine as incontáveis noites sem sono, as lágrimas derramadas em silêncio e o vazio que parece não ter fim. Por que isso acontece? Será que Deus quer que você sofra? A dor insiste em ser ouvida, disse Clive Staples Lewis. E é verdade. Cada dor, cada perda, cada fracasso nos faz gritar por respostas. Por que meu filho morreu? Por que minha empresa fechou? Por que meu casamento está em crise? Essas perguntas ecoam em nossos corações, nos deixando perplexos diante da brevidade e da incerteza da vida. No entanto, e se eu te dissesse que a vida na Terra é apenas uma pequena fração de um plano muito maior? Um plano que se estende além da nossa compreensão, para uma eternidade prometida. Os sofrimentos que enfrentamos aqui são, na verdade, provações que nos preparam para algo muito maior. Veja os grandes homens de fé: Pedro, Paulo, João e até mesmo Jesus. Todos eles enfrentaram sofrimentos inimagináveis. O que será que Deus queria para eles? Será que Deus os abandonou? Nesse vídeo, você entenderá como o sofrimento, na verdade, não é um sinal da falta de amor de Deus, mas uma expressão de sua vontade perfeita. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores, escreveu Lewis. E é na dor que encontramos uma nova perspectiva. Nesse vídeo, você não vai aprender a como fugir da dor, até porque isso é impossível. Porém, você entenderá o que Deus quer que você aprenda em meio ao sofrimento. Prepare-se para descobrir que o sofrimento pode ser o início de um caminho que leva à eternidade. Quando estamos diante de uma perda profunda, uma tragédia inesperada ou um desafio que parece insuperável, a pergunta que mais surge em nossas mentes é: por quê? É uma pergunta que atravessa culturas, épocas e crenças. Por que estou doente? Por que fui traído? Por que perdi meu emprego? Essas questões não apenas refletem nosso sofrimento, mas também nossa busca por sentido em meio à dor. Queremos entender por que algo tão devastador pode acontecer em nossas vidas. A vida é, por natureza, breve e imprevisível. Em um piscar de olhos, tudo pode mudar. A brevidade da vida terrena nos faz questionar a justiça e o propósito de nossas experiências dolorosas. Se a vida é tão curta, por que devemos passar por tanto sofrimento? Aqui entra uma perspectiva importante: a comparação entre nossa existência temporária e a eternidade. Muitos teólogos e filósofos argumentam que nossa vida na Terra é apenas um pequeno fragmento de uma existência muito maior, uma espécie de preparação para uma realidade eterna. Santo Agostinho, por exemplo, dizia que nossos corações estão inquietos até que encontrem descanso em Deus. Ele acreditava que nosso sofrimento aqui tem um propósito maior, que só será plenamente compreendido na eternidade. Lewis, outro grande pensador, escreveu que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Para Lewis, o sofrimento é um megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo. A busca por respostas pode nos levar a um entendimento mais profundo de nossa fé e de nosso propósito. Às vezes, precisamos olhar além do que é visível e tangível, para aquilo que é eterno e espiritual. Enquanto aqui na Terra nos sentimos perdidos em meio à dor, existe a promessa de uma realidade onde toda lágrima será enxugada e todo sofrimento recompensado. É difícil aceitar isso quando estamos no meio do furacão, mas essa perspectiva pode nos trazer algum conforto e esperança. Assim, ao nos perguntarmos por quê, somos convidados a refletir sobre a natureza transitória da vida terrena e a considerar a possibilidade de que há um plano maior em ação. Um plano que talvez só possamos compreender plenamente quando estivermos além desta vida. Essa reflexão não diminui a dor, mas pode nos ajudar a encontrar significado e propósito em meio ao sofrimento. A vida que conhecemos aqui na Terra é apenas uma fração minúscula de algo muito maior. Imagine que nossa existência terrena é como um único grão de areia em uma praia infinita. Nascemos, crescemos, trabalhamos,
amamos, sofremos e eventualmente morremos. Tudo isso acontece em um piscar de olhos, quando comparado à eternidade que nos espera. Em vez de focarmos apenas no aqui e agora, somos chamados a considerar a possibilidade de uma vida que nunca acaba, uma vida ao lado de Deus no céu. Deus tem um plano maior para cada um de nós, um plano que muitas vezes não conseguimos entender enquanto estamos aqui. Cada momento de alegria e cada desafio são partes desse grande plano. Às vezes, o sofrimento que enfrentamos parece não ter sentido, mas faz parte de um propósito maior que só será revelado com o tempo. Como um autor que sabe o fim de sua história desde o início, Deus conhece o destino de cada um de nós e nos guia de acordo com sua vontade perfeita. As dificuldades e provações que enfrentamos nesta vida são como testes ou treinamentos para a eternidade. O sofrimento, então, não é sem propósito. É uma ferramenta que Deus usa para nos moldar, nos ensinar e nos preparar para algo muito maior do que podemos imaginar. Essa perspectiva nos ajuda a encontrar sentido no sofrimento. Quando entendemos que a vida na Terra é breve e que há uma eternidade nos esperando, começamos a ver nossos desafios de uma nova forma. Eles deixam de ser apenas momentos de dor e se transformam em oportunidades de crescimento e preparação para a glória eterna. Deus não nos abandona em nossos momentos difíceis. Ele está sempre ao nosso lado, guiando-nos e fortalecendo-nos para a jornada que temos pela frente. Vamos mergulhar nas histórias de 3 dos apóstolos mais conhecidos, Pedro, Paulo e João. Essas figuras bíblicas enfrentaram sofrimentos inimagináveis, mas mantiveram uma fé inabalável. Pedro, por exemplo, foi preso, espancado e eventualmente crucificado de cabeça para baixo por causa de sua fé em Jesus. Imagine o medo e a dor que ele deve ter sentido, mas, mesmo assim, ele nunca negou sua fé. Ele acreditava profundamente na promessa de algo maior além desta vida. Paulo, antes conhecido como Saulo, perseguia cristãos antes de ter uma experiência transformadora com Jesus. Após sua conversão, ele enfrentou inúmeras dificuldades. Foi apedrejado, chicoteado, preso diversas vezes e, segundo a tradição, decapitado. Mesmo assim, Paulo escreveu cartas de encorajamento e esperança a diversas comunidades cristãs, muitas vezes de dentro de uma prisão. Sua fé e determinação eram tão fortes que ele conseguiu ver além de seu sofrimento, acreditando firmemente no propósito eterno de Deus. João, o apóstolo amado, também não teve uma vida fácil. Ele foi exilado na ilha de Patmos por causa de sua fé e ali escreveu o livro do Apocalipse. Mesmo em isolamento e provavelmente em condições difíceis, João manteve sua fé e recebeu visões de Deus sobre o fim dos tempos e a nova criação. Seu sofrimento serviu para dar ao mundo uma visão de esperança e redenção futura. E então temos Jesus, o exemplo máximo de sofrimento e redenção. Jesus, o Filho de Deus, veio à Terra sabendo que iria sofrer e morrer. Ele foi traído por um amigo, julgado injustamente, torturado e finalmente crucificado, uma das mortes mais dolorosas imagináveis. Durante sua crucificação, Jesus experimentou dor física extrema, além de carregar o peso dos pecados do mundo inteiro. Ele gritou ao Pai, sentindo-se abandonado, mas completou sua missão com amor e obediência. Seu sofrimento não foi em vão. Através de sua morte e ressurreição, ele trouxe redenção e esperança para toda a humanidade. Esses exemplos mostram que o sofrimento dos fiéis tem um propósito maior. Pedro, Paulo e João passaram por suas provações não por falta de fé, mas precisamente por causa dela. Então, mais uma vez questionamos, onde está a vontade de Deus aqui? A vontade perfeita de Deus é um conceito que pode parecer difícil de entender, especialmente quando enfrentamos sofrimento. Por que um Deus amoroso permitiria que passássemos por tanta dor? Para muitos, essa é uma questão profunda e desconcertante. A explicação teológica para isso nos leva a considerar que Deus, em sua sabedoria infinita, vê além do que podemos enxergar. Ele permite o sofrimento não por crueldade, mas porque há um propósito maior que frequentemente não conseguimos compreender no momento. Imagine que nossa vida é como uma tapeçaria. Vemos apenas os fios confusos e embaraçados do lado de trás, sem perceber o belo desenho que está sendo criado no lado oposto. Deus, sendo o Criador, vê todo o quadro, o início e o fim.
O sofrimento pode parecer desordenado e doloroso, mas está sendo usado por Deus para criar algo de grande valor e beleza. Lewis disse: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Isso significa que muitas vezes é na dor que mais sentimos a presença de Deus. Quando tudo vai bem, podemos nos distrair e esquecer de nossa dependência dele. Mas quando sofremos, somos levados a buscar consolo e respostas, e é aí que encontramos Deus mais próximo de nós. A dor nos desperta para a realidade de que precisamos de Deus, nos torna mais sensíveis à sua voz e mais receptivos ao seu propósito em nossas vidas. Confiar na vontade de Deus em tempos difíceis não é fácil, mas é fundamental. Quando enfrentamos adversidades, somos desafiados a acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo que não possamos entender no momento. Encorajar essa confiança em Deus é reconhecer que, embora não possamos ver o final da história, podemos confiar no autor que a escreve. Agora, se você se sentir confortável, te convido a escrever nos comentários alguma experiência que tenha sido marcante para você. Eu estarei à disposição para ajudar como puder. Te vejo lá.